Olá. Entendemos até aqui que o 8 revela a potência, que o 8 revela o poder. O que seria essa potência? O que seria esse poder? Nós estamos estudando o 8 aqui, do qual o tarô o chama de a força. A força ela vai representar o resgate do instinto. A força vai representar toda uma parte da jornada do ego, onde ele precisa resgatar em si o que é mais puro. Aquilo que não aceita a obediência moral de nada e nem ninguém. O nosso instinto, o nosso lado animal, que precisa ser educado pela consciência e pela ética. Então, durante a nossa educação espiritual, durante a nossa jornada psicológica, esse instinto vai retornando. O ego vai se sentindo cada vez mais livre e mais confortável no próprio corpo. O instinto vai retornando à consciência e o espírito vai ganhando mais espaço na vida do ego. Sem instinto, a gente não tem corpo. Sem corpo, a gente não tem espírito. A gente apenas abstrai esses temas espirituais e não necessariamente os vivencia. Como nós estamos vendo durante a nossa jornada, qual o papel do ego, então, para poder entender melhor o arcano maior? Nesse caso, qual o papel do ego para que ele integre melhor a força? O que esse princípio divino nos ensina também a partir dos 4 elementos. Primeiro, nós podemos começar pelo 8 de espadas. Na nossa jornada, ele foi chamado de autossabotagem. Veja só. Como nós estamos falando do instinto, muitas vezes reprimido pela família, pela sociedade, por nós mesmos, pela vergonha, pelo medo, nós encontramos muitas vezes durante a nossa jornada os momentos onde a gente quer agir de uma forma mais leve, mais espontânea, mas a mente entra em cena e nós encontramos as autossabotagens. Elas podem vir tanto de dentro quanto de fora. Aquela voz que diz: isso é feio, você tem coragem mesmo de fazer isso? Você tem coragem de se vestir assim? Mas o que fulano pensaria se você fizer tal coisa? Eu acho que você não deveria se arriscar tanto. Esse é um exemplo. Então, o 8 de espadas como autossabotagem vai representar que uma parte do ego é reprimida devido ao julgamento interior ou exterior. Então, o ego quer agir de forma mais espontânea, mas a mente, toda a repressão sofrida durante a vida, entra em cena e bloqueia o movimento. Aqui a gente encontra a autossabotagem justamente por isso. O movimento deixa de ser inteiro e se torna um movimento mecânico e parcial. Então, o 8 de espadas, ele vai mostrar que esse instinto, quando ele encontra os julgamentos, a moral, ele simplesmente é bloqueado pela mente. Você não vai ter coragem porque os fantasmas interiores podem estar apontando o dedo para você. Então essa repressão, ela se volta contra nós se a gente não traz o instinto de volta com amorosidade. Aquilo que o corpo deseja, os prazeres, os medos, tudo isso precisa ser trazido à tona novamente para a consciência, porque isso nos humaniza. Mas, se a mente entra em primeiro lugar, tudo isso é bloqueado. Então a pessoa mostra apenas uma parte de si, enquanto outras partes ficam bloqueadas pela vergonha, pelo medo, por aí vai. Quando nós vamos para o 8 de copas, nós o nomeamos na nossa jornada de renúncia. Aqui nós encontramos o elemento água. O elemento água ele vai nos dizer, nessa etapa da jornada, que algumas situações, alguns cenários, por mais emocionalmente confortáveis que sejam, eles precisam ser deixados para trás se a gente quer realmente seguir o instinto. Então algo nos chama para a liberdade, algo nos chama para experimentar o novo. E o 8 de copas representa que se a gente não renuncia a algumas situações na nossa vida, o instinto não flui. Se o instinto não flui, o espírito não flui. Então o elemento água aqui ele vai representar o travamento do fluxo da vida. Você fica muito numa situação,
Mas para poder você lidar com o instinto de forma livre, você precisa renunciar àquela situação. E para você renunciar àquela situação, você precisa de força. Muitas vezes a situação ela vai se tornando confortável, mesmo que seja muito difícil vivê-la, pelo menos ela é conhecida. Para poder a gente sair disso e encarar o desconhecido, a gente precisa da renúncia para aquele antigo posto emocional. E nesse momento a gente vai se deparar muitas vezes com o medo, com a vergonha, com a incerteza. Então a gente acaba ficando ali no conhecido e não renuncia o que é necessário. O instinto que nos chama não é ouvido. Quando nós vamos para o 8 de ouros, nós o nomeamos como devoção. Observa, aqui no elemento terra, nós encontramos a devoção diante da vida, diante da rotina, diante do trabalho. O elemento terra, ele sempre evoca a lentidão. Então, a jornada espiritual também deve considerar o dia a dia, a rotina, um dia após o outro, o trabalho. E aqui, o 8 de ouros vai nos dizer que o instinto não necessariamente precisa ser algo solto, que quer correr mundo afora e experimentar tudo. O instinto pode e deve estar com a gente no nosso dia a dia, nas respostas pequenas do nosso dia a dia. Enquanto você trabalha, enquanto você faz o pequeno, o rotineiro, o cotidiano, o instinto pode de alguma forma estar ali junto. Porque se o instinto estiver junto, mesmo que descansando, isso de alguma forma nos mantém no fluir da vida. Então você está ali trabalhando, devocionando a sua jornada, tanto no trabalho necessário muitas vezes, quanto também numa atividade que vai trazer nutrição para a sua alma. Algo que para o seu instinto, algo que para a sua natureza livre é importante. Então você vai conciliando tanto o que é necessário, quanto o que lhe dá prazer. Se você vive muito de forma apenas a buscar o necessário, você não ouve mais uma vez o instinto que também lhe chama pelo prazer da matéria. E quando a gente vai para o 8 de paus, nós o chamamos de alinhamento. Aqui não necessariamente o 8 de paus representa um grande alinhamento, mas ele representa um fluxo que está acontecendo. Então o elemento fogo aqui no 8 de paus, ele vai mostrar que se a gente estiver fluindo com o nosso instinto e permitindo que ele venha à tona aos poucos, a gente vai sentir o movimento da vida. A gente vai sentir que as coisas estão acontecendo e que de alguma forma nós estamos alinhados. Mesmo que sem nenhuma grandeza aparente, a vida em nós parece que está caminhando adiante. Então aqui os arcanos menores de número 8 nos ensinam a nos conectarmos com esse instinto. A mente vai bloquear, as emoções muitas vezes podem nos manter ali no conhecido. A matéria ela é justamente o ponto onde esse instinto vai sendo educado aos poucos no dia a dia, porque o objetivo não é trazer tudo à tona de uma vez, a gente vai domando a nossa fera aos poucos. E o elemento fogo aqui nos ensina que à medida que a gente vai defendendo a nossa chama, a nossa ação, a nossa identidade, o que a gente acredita ter fé, esse instinto vai se movendo livremente no nosso desenvolvimento espiritual. Uma forma da gente observar o instinto ganhando voz na nossa vida, por exemplo, é quando você, diante de uma situação, se depara com uma resposta que, se você estivesse bloqueando o instinto, você não teria. Então você tem essa resposta diferente e inesperada, mas isso pode soar como se você estivesse rompendo alguma corrente. Então uma voz que te julgava, você simplesmente vai contra ela e age de forma instintiva. O seu corpo pode reagir como se você estivesse indo contra algo ou alguém, contra o mundo, como se você fosse ser devorado. Isso pode ser entendido como um instinto ganhando corpo e ganhando vida. Então observe as situações onde você sente um impulso de ataque, por exemplo, e você segura. O objetivo não é reprimir, mas também não agir de forma impensada. Você educa o instinto e age de forma firme e espontânea. Naquele momento, parte do instinto foi educado e o ego
ganha mais vida. Parte de algo que estava reprimido na psique retorna à vida. Uma vez eu tive um sonho, para poder finalizar esse vídeo, onde eu estava no meu quarto e do lado de fora eu via um gatinho que parecia morto. Ele estava enrijecido no chão, completamente duro. Eu olhei para ele e senti que eu deveria pelo menos dar um fim digno a ele. Assim que eu peguei nele, ele estava realmente duro e enrijecido, ele foi tomando vida novamente e retornou à vida nas minhas mãos. Claro que eu acordei depois disso bem feliz. Isso pode ser uma forma da gente entender o que significa quando parte desse instinto vai retornando à vida. Provavelmente naquela época eu tive uma ação instintiva e espontânea e parte do meu instinto, antes congelado, retornou à vida. Então o arcano da força e o que ele representa nesse resgate instintivo é mais uma longa etapa na jornada do ego. A gente vai trazendo ele cada vez mais de volta para a consciência, com ética, com amorosidade, com contenção. Sigamos.